RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à edição desta sexta-feira do RBV Entrevista. O assunto de hoje é o desenvolvimento do município de Videira. E por isso a gente conversa a partir de agora com o prefeito Vilmar Carelli e também com o presidente do CODEVI, empresário do município, Sérgio Gomes. Prefeito, Sérgio, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Ernesto, boa tarde, Sérgio. É uma satisfação estarmos de volta aqui aos microfones desta rádio e estamos aqui a postos para responder as perguntas que você tem separado para nos questionar. Para a gente começar essa nossa conversa, nessa última segunda-feira vocês estiveram em Florianópolis, uma grande comitiva aqui do município de Videira esteve em Florianópolis para tratar de assuntos de extrema importância para a nossa cidade, também para a região, tanto na Fiesc quanto também no governo do estado, lá na Casa da Agronômica, com o governador Jorginho Melo. Prefeito, como que o senhor vê a importância deste encontro e desses encontros para o município? A importância é enorme, né? Porque nós tivemos a consciência de que tem que haver uma união. Se não houver uma união, fica difícil a gente conseguir aquilo que a gente precisa. E a articulação que foi feita, diga-se de passagem aqui, cumprimentar o Sérgio, que através do CODEVI, da qual ele é o presidente, ele fez a articulação e reuniu vários empresários e outras pessoas importantes aqui da nossa cidade para que nós pudéssemos ir lá falar com o governador. Mas antes disso, fomos falar e fomos bem recebidos, né, Sérgio, pelo presidente da Fiesc, Gilberto Selene, que é aqui da nossa região, aqui no município de Caçador, que me parece que ele também ficou muito honrado com essa articulação de nós termos de ir lá falar com ele. E como foi uma articulação do CODEVI esse encontro com a Fiesc, eu gostaria que o Sérgio tecesse as considerações a respeito daquilo que nós tivemos lá. Obrigado pela gentileza, Carelli. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, prefeito Carelli. Essa nossa articulação junto à Fiesc, ela foi realmente de aproximação. Por que eu falo de aproximação? Videira tem uma cultura de muito trabalho, né? O nosso povo aqui de Videira é uma cultura de muito trabalho e nada pedir, né? É uma cultura de pessoas que trabalham cedo, levantam cedo, de sol a sol, e nunca estão muito preocupados em correr atrás de buscar recursos, buscar coisas, né, ajudas, auxílios que nós temos direito, né? A Fiesc é uma instituição que sempre esteve, o empresariado de Videira, a classe industrial de Videira sempre esteve muito longe, né? Por quê? Porque a sede está em Florianópolis, né? E por estar em Florianópolis, nós estamos no meio oeste, acaba ficando uma questão logística um pouco mais dificultosa e distanciando um pouco mais. Mas pela primeira vez na história, nós temos o presidente da Fiesc, uma pessoa da nossa regional, que é o Gilberto Selene, de Caçador, né? E ele nos deu muita abertura para nós, como empresários industriais, nos aproximarmos da Fiesc. A Fiesc é uma instituição muito poderosa, com muita força, né? Ela é uma instituição que realmente consegue recursos e buscar apoios que nós, como uma cidade pequena como Videira, acabamos muitas vezes não conseguindo, né? Videira é uma cidade que tem um perfil industrial muito forte. Eu quero até enaltecer aqui, a gente conversou na nossa reunião, Videira é uma das 20 maiores economias do estado. Videira em renda, em receita, em PIB, ela é uma das 20 maiores economias do estado. E um ponto a chamar a atenção, ela não é uma das 20 mais populosas, que geralmente é proporcional com a sua população, né? Então isso que quer dizer para a gente? Que nós temos uma eficiência produtiva muito grande aqui. Quer dizer que nós produzimos muito aqui por habitantes. E nós precisamos escoar essa nossa produção, nós precisamos mandar para grandes centros, e nós estamos longe dos grandes centros, estamos longe dos portos, estamos longe dos grandes consumidores, né? Então nós não podemos ser esquecidos. Nós temos que mostrar a nossa importância para o Estado, no cenário estadual, no cenário nacional, e não porque o cenário internacional também. Videira é uma grande exportadora, né? Tem várias empresas aqui que exportam muito, e nós competimos com grandes potências mundiais, aí, né? Estados Unidos, México, Alemanha, China, né? E nós temos que ter cada vez mais competitividade. Videira sempre foi muito competitiva na questão de custo de vida, custo de mão de obra,
Mas de uns anos para cá nós estamos perdendo isso. Nós não estamos mais sendo competitivos com mão de obra. Nós não estamos sendo mais competitivos com custos em geral. Por quê? O nosso custo de vida está custando aqui cada vez mais caro, né? Porque as pessoas estão recebendo mais remuneração, nós não temos habitações aqui para todo mundo, né? Então o aluguel acaba ficando mais caro também. E a nossa infraestrutura, que depende muito do governo estadual e do governo federal, né? A gente fala que a nossa infraestrutura dentro do município, ela atende, mas para uma indústria se tornar competitiva, ela depende muito da infraestrutura ao redor dela, né? A infraestrutura estadual e federal. E é isso que a gente vem buscar, esse estreitamento junto ao governo estadual, junto à Fiesc, é apoio, que nos enxergue, né? Nós produzimos, mas nós precisamos de um apoio nessa infraestrutura para poder escoar as nossas produções, e a Fiesc nos se colocou totalmente aberta para nossas empresas e ficou para a história esse nosso encontro, né? Nós reunimos mais de 35 pessoas de sair de Videira, todos com um único objetivo: melhorarmos as condições de Videira, trazemos recursos para Videira, trazemos apoio para Videira. Nós não tínhamos nenhuma agenda política, né, de falar de política, de apoio partidário. Nós tínhamos o Carelli como prefeito atual na nossa comitiva, nós tínhamos o Borga como ex-prefeito, né, nós tínhamos direita, esquerda, nós temos pessoas realmente que buscam todos os nossos apoios aí para melhorar as nossas condições de Videira. Porque eu digo, Videira cresceu mais do que a sua infraestrutura regional comporta, e nós precisamos do apoio aí das grandes instituições, do governo estadual e federal, para fazer com que esse nosso crescimento continue nessa crescente, né? Nisso tudo também, prefeito, aproveito o gancho, foram discutidos assuntos pertinentes para a cidade. A ampliação do Hospital Salvatoriano Divino Salvador, questão de infraestrutura, como é a questão do contorno norte, novos investimentos para o aeroporto Ângelo Ponzoni. Como que foi trazer essas questões aqui de Videira lá em Florianópolis, seja na Fiesc, seja aí no governo do estado? Muito bem. Primeiro eu tenho que historiar o que aconteceu ano passado, quando o governador fez aquela peregrinação por todo o estado, quando que, através das associações municipais, ele conseguiu falar com todos os prefeitos de Santa Catarina. E na ocasião que ele esteve aqui em Videira, na nossa microrregião, a MARP, ele atendeu todos os prefeitos, e Videira foi atendido por último. Isso foi por volta das 5 horas da tarde. Ele já estava até meio cansado. E, na ocasião, aquilo que nós precisamos conversar com ele eram duas obras importantes, assuntos importantes. Um foi o Hospital do Divino Salvador, e também o grande projeto que Videira tem e precisa, e nós temos que fazer das tripas coração, vamos dizer assim, para que essa obra saia do papel, que é o contorno norte. Na verdade, eu cheguei até a propor para ele, já pelo fato de ele estar meio cansado, percebi isso, propus para ele para que nós nos conversássemos numa outra oportunidade, numa audiência lá em Florianópolis. E ele concordou com a ideia. Ele só deixa eu terminar de fazer esse giro pelo estado, que ainda falta algumas regiões, depois eu te chamo para nós conversarmos lá em Florianópolis sobre esses dois assuntos, não só do contorno norte, mas também o assunto sobre o hospital. Só que passou-se um ano e essa audiência acabou não acontecendo. Foram várias as tentativas que nós usamos para que esse agendamento acontecesse, e acabou não acontecendo. Foi através do deputado Valdir Cobalcini, deputado federal, foi através do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, que é meu particular amigo, meu correligionário, foi através do capitão da Polícia Militar, que cuida da agenda dele, por duas oportunidades, meu conhecido, quando fui presidente da SIDASC. Foi fácil de falar com ele, foi muito receptivo e me garantiu que essa agenda sairia. Nas duas vezes que ele me prometeu, acabou não acontecendo. E em outras oportunidades também, outras pessoas se propuseram a conversar, inclusive com o agendamento lá da Polícia Militar, e mesmo com o próprio governador, e isso não aconteceu. E felizmente, agora nessa viagem foi possível nós termos uma conversa com ele, antes de que ele nos conversasse com todos nós, junto com as pessoas que estavam lá, a grande maioria com participantes do
do conselho, que é o CODEVI. E nessa conversa que nós tivemos com ele, estava presente o nosso vice-prefeito, Rafael Balestrin, o empresário Osmar Carbone, também o empresário Vitor Samora, o empresário José Olivo das Neves, grande empresário aí no ramo farmacêutico, e foi uma conversa muito produtiva. O hospital fez algumas considerações, e não assumindo nenhum compromisso, até porque nós não fomos além, porque sabíamos que na reunião seguinte, junto com o CODEVI, esse assunto viria a baile. Nós focamos a nossa conversa praticamente, unicamente na questão do contorno norte. E ele fez várias perguntas a respeito, queria saber de detalhes sobre quantos quilômetros, qual era a infraestrutura necessária, enfim. E nós transmitimos para ele que o projeto contempla 23 quilômetros e mais a construção de 2 pontes, uma ponte sobre o Rio do Peixe e a outra ponte sobre o Rio 15 de Novembro. Aí ele pensou um pouquinho, mas olha, esse ano aqui não posso assumir compromisso com vocês de forma nenhuma. E a gente reconhece que esse ano não tem mais o que fazer, porque logo ali na frente começa o período eleitoral, e o período eleitoral ele impede de que muitas ações do poder público acabam ficando de lado. Mas o ano que vem nós vamos tratar disso. O ano que vem vamos conversar, vamos fazer um pedaço, aquele jeito dele conversar, muito expressivo, fazemos um pedaço no começo, depois lá na frente nós fazemos outro pedaço, e assim por diante. Então ele acabou assumindo esse compromisso. Mas depois disso, eu pensando bastante, até porque eu tenho de cor e salteado o que representa esse projeto, da forma com que ele é composto, se for fazer um pedaço e depois mais um pedaço, não vai adiantar. Não vai dar para usufruir desse pedaço, porque falta lá na frente terminar as pontes e concluir. Então, se for para fazer alguma coisa, tem que abrir de fora a fora, construir as pontes, deixa aberto, para depois nós irmos buscar o asfaltamento. Então, eu particularmente acho que é isso que nós temos que buscar. Primeiro abrir tudo e construir as pontes, e aí então a gente vai aos poucos negociando, conversando com ele. Se por acaso ele demorar para nos dar essa possibilidade, eu, cá com os meus botões, acho até que, se for o caso, a prefeitura pode assumir essa primeira parte. Abrir, quem sabe construir as 2 pontes, e depois o governo do estado faz o devido asfaltamento. São assuntos importantes, né, quando a gente está falando para o município de Videira, seja a infraestrutura, seja a saúde. E, Sérgio, assuntos caros também para o CODEVI, né, que representam uma parcela significativa da cidade, seja no setor público, seja no setor privado, né? Isso na verdade nós fomos com 5 pautas, né? Uma, como o Carelli citou, que era a mais prioritária e mais urgente, né, para desafogar o nosso trânsito, né? Nossa cidade não tem mais condição de suportar. E o que o Carelli falou, eu apoio, né? Não tem como você fazer algo que liga nada a lugar nenhum. Né? Ou não ter ponte. Isso não existe, né? Então, realmente, teria que pensar num projeto daqui a pouco em 2 etapas mesmo, fazer a abertura, Carelli, e que dê para fazer já uma rolagem de carga, de caminhão, de alguma coisa, né? Para poder mostrar a eficiência do traçado, né? Mostrar a eficiência do traçado, poder ter uma medição até para comprovar. Mas eu, só contribuindo, Carelli, eu acho que vai sair. Eu tenho convicção disso, sabe? Eu acho que a gente, como poder privado, nós podemos também ir lá e sempre estar forçando e pedindo, né? E eu acho que vai sair. Eu tenho convicções, temos que pensar positivo, né? E as outras pautas que nós falamos também, o hospital, que o Carelli já comentou, nós não vamos desistir do hospital, né? Uma questão realmente já está saturado, né? Nós precisamos correr com isso. Tem uma certa resistência, né? Por ser um hospital, queira ou não, ele é privado, né? Ele não é um hospital municipal. Apesar de ser filantrópico. Né? Apesar de ser filantrópico, ele é privado, né? Então há uma resistência do poder público botar dinheiro em algo privado, e a gente entende isso. Mas é o que nós temos, né? E nós temos que apoiar o que nós temos, e teve total apoio.
Outra pauta muito que a gente falou foi a questão do aeroporto, né? Agradecemos pela pavimentação, inclusive ficou muito bom, Carelli, a empresa contratada, eu quero parabenizar aqui publicamente, executou um trabalho de alta qualidade e em tempo recorde, né? Cumpriu o prazo certinho, né? Realmente foi uma ótima, por mais que seja uma licitação, mas a gente sabe que na licitação às vezes pega empresas que não têm capacidade. Tivemos sorte. Tivemos sorte. Da empresa que ganhou a licitação. Exatamente. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E aí, agora trazendo para o público que nos escuta aí, o Jorginho, né, ele tem um plano de transporte aéreo para o interior de Santa Catarina, né? E Videira está em uma das pautas, né, Carelli? Videira está em uma das pautas. E aproveitando essa pauta dele, que já está essa questão de ter linha aérea em Videira, nós queremos sair na frente dos demais municípios e já pedimos um apoio para podermos instrumentar o aeroporto. Nosso aeroporto ele é referência hoje na região por qualidade, por cuidado, né? Nós temos uma equipe muito boa aqui que cuida do aeroporto, uma equipe técnica do Conselho Aeroportuário que dá um apoio. E hoje na região nós não temos aeroporto instrumentado. Então, só para o pessoal entender o que é um aeroporto instrumentado, quando o tempo está ruim, a aeronave, tendo instrumento, não precisa mais do visual do piloto. Ele segue por instrumentação. E hoje nós não temos em Caçador, nós não temos em Joaçaba. O mais próximo nosso hoje é lá em Chapecó. Então, se por acaso a Chapecó, por algum motivo, não estiver operando, tem que ir para Florianópolis, né? Então, nós queremos despontar, ser o primeiro aeroporto regional, né, da nossa dimensão a ter uma instrumentação. E a gente conta com uma equipe técnica muito boa hoje aí, quero até agradecer o presidente, o Carlos Escalé, do CONAV, que tem feito um trabalho excepcional. E ele se comprometeu, né, cara? Ele falou, leva para nós o projeto. Esse compromisso ele assumiu. Ele assumiu. Né? Então, isso aí para a população. 5 milhões de reais. 5 milhões de reais, né? É o projeto para comprar os instrumentos, né? A prefeitura vai fazer toda a parte de apoio aí nessa questão de implantação, tem toda a parte técnica que tem que cuidar. E isso vem ajudar muito, não só a população no transporte de pessoas, mas como a ter um hospital. Né? Se você tiver com um tempo ruim, infelizmente, um órgão estraga porque o avião não pode pousar. Né, ele vai ter que cancelar, vai ter que abortar. Uma criança, como já aconteceu em vários casos, não pode sair porque está fechado, as nuvens estão baixas, né? Então por segurança não pode. Então isso vem trazer algo aí muito bom para a gente, né? E uma outra pauta que a gente também citou, que acho que o Carelli pode conversar um pouco mais, a questão das moradias, né, Carelli? A gente pediu também isso daí, né? E que é um assunto importante aqui para a cidade, né, prefeito? Exatamente. As moradias, nós, enquanto prefeitura, nós temos um projeto exclusivo da prefeitura, num terreno que eu adquiri ainda em 2009 e que era para nós fazermos uma área habitacional e que acabamos comprando um outro terreno que foi aquele terreno ali na Linha Bonita, onde nós construímos 126 casas. E esse primeiro terreno que eu me refiro, que nós compramos, ele está lá ainda, já estivemos olhando, juntamente com o nosso secretário de Planejamento, o Gardini, e já autorizei desencadear o processo licitatório para fazer um projeto. É uma área, ela fica no nível do aeroporto, é uma área plana, é um pouco complicado o acesso, mas hoje nada que não dê para resolver com aquilo que existe em termos de engenharia. Então esse vai ser um projeto nosso, e quando o governador falou, ele respondeu ao questionamento da habitação, ele já começou a fazer comentários a respeito do programa que ele tem, que é o Casa Catarina. E fez todas as considerações a respeito dessa programação e me perguntou se Videira já tinha aderido. E eu confirmei, e que inclusive está em processo licitatório, 43 unidades através desse programa, portanto, do governo do estado. Assuntos de extrema importância: habitação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento, também seja de rodovias, seja do aeroporto. Para a gente complementar essa nossa conversa, gostaria de perguntar para vocês dois o mesmo ponto. Posteriormente, essa visita a Florianópolis, tanto na Fiesc quanto no governo do estado, como a prefeitura, na sua figura prefeito, como o Codevin, na sua figura Sérgio, observam a importância dessa visita. O que a população pode esperar de todo esse evento? Na verdade, como eu falei, isso é um trabalho voluntário, né, Ernesto? Ninguém ganhou viagem, né? Todo mundo que foi tirou do seu bolso, né, pagou para poder estar lá.
né? E quando a gente vê essa mobilização de pessoas para isso, é realmente buscando algo em comum. Ninguém foi lá para pedir nada privado, né? Ninguém foi lá para pedir nenhum incentivo econômico. A gente já falou muitas vezes, até para a própria Fiesc, o oeste catarinense, ele não precisa nem de incentivo. Ele só precisa ter condições iguais às outras regiões do estado e do Brasil, né? O resto a gente sabe fazer aqui. Nós somos muito desprivilegiados aqui quanto a relevo, né? O nosso relevo não favorece, né? Nosso clima não favorece. Então tem muita coisa. A nossa distância logística dos grandes centros não favorece. E mesmo assim nós exportamos produto para o mundo inteiro e para o Brasil inteiro. Então o que a gente precisa realmente é infraestrutura. São infraestruturas pesadas que a gente está falando, não é algo simples, né? Se fosse simples a prefeitura fazia sozinha, né, Carelli? Ia lá e fazia, mas não é, né? A gente precisa de um apoio nisso daí. Mas assim, a população pode esperar que o CODEVI, junto com a prefeitura, né, nós estamos empenhados a sempre estar insistindo, por mais que seja difícil e esteja longe, nós vamos fazer várias missões dessa. Está anotado as pautas, foi entregue por escrito e daqui 5, 6 meses nós vamos lá de novo e tá aqui, como é que está esse negócio aí, né? Andou, não andou, que situação que tá, porque senão cai no esquecimento, né? É uma cobrança que precisa ser feita. Você sabe que um governo de um estado, ele tem mais 270... 295 municípios igual nós, pedindo. Né? Mas nós temos que mostrar que nós estamos entre os 20. Nós não estamos só entre os 295. Exatamente. Nós estamos entre os 20, que são os que mais geram receitas. Inclusive a Fiesc sabe disso. A Fiesc nos mostrou o estudo de negócios que ela tem de cidade a cidade, comparando, né? E nossos indicadores foram melhores até que Caçador. Né? Caçador sempre foi uma referência, é uma cidade maior do que Videira em população, mas os nossos indicadores são maior. E até um número que eles colocaram, que eu acho até interessante falar, que a gente fala de moradia, e um número colocado foi que apenas 65% das moradias são próprias em Videira. Isso mostra o quanto ela cresceu e a infraestrutura de moradia não cresceu. Então a população pode contar com o apoio nosso, com essa correria que nós vamos estar sempre fazendo. Temos andado muito junto com a prefeitura, o Carelli tem nos dado muita abertura também. E mostrar que assim, a gente pensa a longo prazo, né? A gente não está pensando por 4, por 8, por 10. Nós estamos pensando para 20 anos, 30 anos e nós temos que realmente correr atrás dessas nossas infraestruturas e no que nós temos direito. Né? Se a gente produz e a gente entrega, nós temos que cobrar e ser reconhecidos também. Né? Exatamente. E a ideia foi essa. Né? Foi a primeira investida. Nós vamos ter que continuar fazendo aquilo que nós fizemos sistematicamente, até as coisas acontecerem. Exatamente. Com certeza. Prefeito, Sérgio, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse RBV Entrevista e deixar os microfones abertos aqui da Rádio Videira e da RBV Rádios em outros momentos, nas outras oportunidades, idas a Florianópolis, para que a gente possa retornar a falar sobre esse assunto novamente. Muito bem, eu particularmente agradeço de coração, né, mais uma vez essa deferência que você nos dá para vir aqui aos microfones dessa cadeia de rádios para falar daquilo que as pessoas precisam saber, porque nós temos a responsabilidade de transmitir aquilo que se faz, porque aquilo que nós administramos é da população, é do povo, e é isso que nós fazemos e é por isso a oportunidade que você nos dá não deixa de ser muito importante. Sérgio. Obrigado, Ernesto, pela abertura também, sempre vocês com muita transparência, né? Obrigado, Carelli, pela oportunidade de estar junto com ele aí nessas busca dessas demandas, né? E colocar aí para a população que realmente o CODEVI, ele não tem nenhum cunho político, nenhum cunho remuneratório. Nós, ao contrário, a gente gasta, né, para poder ir, mas a gente sabe que com certeza a Videira tem muito a entregar e tem muito a colher ainda, tá? Eu agradeço. Para você que está nos acompanhando, este RBV Entrevista já está disponível nas nossas plataformas digitais. Você pode ver e rever a qualquer momento no YouTube e também no Spotify. Esse e, é claro, todos os nossos outros episódios. A gente se encontra novamente na próxima edição. Até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.